Olá, prazer estar de regresso consigo aqui à Voz da Esperança. Estamos juntos para mais aproximadamente uns 28 minutos de estudo da Palavra de Deus, reflexão, música, mas também, claro, para continuarmos a descobrir algumas grandes verdades que na Palavra de Deus nos dão motivos, razões para a esperança. Há muitas coisas e razões à nossa volta para perdermos a esperança, mas também há tantas outras que, se soubermos olhar para elas da maneira certa, encontramos aí fonte e fundamento para a nossa esperança. É por isso que o desafio é ficar aí desse lado, deixar de estar connosco para este tempo em que vamos falar, descobrir e cantar sobre a esperança. Oh, que esperança é este, o grito que sai daqui, ecoa das nossas almas, porque estamos muito interessados em ajudá-lo a descobrir a esperança. É por isso que hoje tenho uma oferta já para lhe fazer. Do início do nosso programa, volto a partilhar consigo o manual Histórias de Esperança. É um pequeno livro que tem algum significado especial até para mim mesmo, que estive envolvido na elaboração, na escrita deste pequeno manual, que contém 15 histórias da vida de Jesus, e essas histórias servem como ponto de partida para descobrir diferentes temas e dimensões precisamente da esperança. Estas são histórias da vida de Jesus que podem ajudá-lo a transformar também a sua própria história, tal como ele
transformou a vida de muitas pessoas. Histórias de Esperança é um manual que pode receber em sua casa, que o desafio a fazer. Lê-se como um livro, mas ao mesmo tempo tem aqui uns pequenos desafios para completar, escrever, para que a obra seja mais interativa e por isso, se quer receber em sua casa este pequeno manual, Histórias de Esperança, já sabe, envie uma mensagem, Histórias de Esperança, para o número 933 93 9291. E hoje continuamos, claro, a descobrir a esperança, porque temos muitas razões para olhar para ela. E hoje, um tema em particular. O que é que vem à sua mente quando falamos de vida eterna? Claro, esperança está muito associada à vida eterna. Mas é verdade que para muitos de nós, se calhar muitas pessoas, quando eu digo a expressão vida eterna, pensarão, obviamente, em alguma coisa que vem depois da morte. O céu é distante, é um lugar distante para aqueles que creem que existe esse lugar, a que poderíamos chamar céu, no fundo, é alguma coisa que está para lá da realidade em que nós vivemos. Mas vida eterna também, claro, parece-nos, obviamente, um futuro longínquo. Algo que pode acontecer para os que têm fé, mas que vai acontecer mais tarde. Mas, se é verdade que essa dimensão existe, eu gostava de o desafiar a uma outra dimensão. A verdade é esta: o Evangelho tem uma mensagem talvez ainda mais maravilhosa do que aquela que nos diz que haverá a possibilidade de uma vida eterna um dia, num futuro, talvez para lá ou depois da nossa morte, quando Jesus então se manifestar. Qual é essa outra grande verdade ou dimensão do Evangelho? A vida eterna começa agora. É isso mesmo. A vida eterna não é apenas um destino, é um caminho, é uma presença viva que já está a atuar em nós. A verdade é que o poder e a ação de Cristo em nós, hoje aqui, já é parte do que podemos designar como vida eterna. Parece-lhe um pouco exagerado? Vamos tentar descobrir então isto um pouco melhor. Comecemos pelas palavras do apóstolo Paulo. Já sabe que a Bíblia é que é a base para a nossa jornada aqui à descoberta destes temas. Colossenses é a carta do apóstolo Paulo, que vou ler-lhe agora aqui um pequeno versículo. É o versículo 27 do capítulo 1, que diz o seguinte: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Extraordinária esta expressão, que eu aprecio imenso, por isso estou a partilhá-la aqui no início desta mensagem. Cristo em vós, que é como quem diz Cristo em mim, Cristo em si, Cristo em todos nós. Esta é que é a esperança. Dizia o apóstolo, é a esperança da glória. Portanto, glória não diz apenas respeito ao futuro, a esperança da glória é Cristo em nós, logo, é viver com Ele quando? Agora, no presente. Isto significa, prezado amigo, significa o quê? Que não é apenas alguém que acredita em Deus, aquele que se diz cristão. É alguém em quem Deus habita. E esta dupla dimensão, que já tenho abordado aqui em diferentes programas, precisa de ser bem compreendida e eu gostaria de a explorar ainda um pouco mais consigo. Deus está a trabalhar, está a agir na vida de cada cristão para que pouco a pouco a vida de Cristo vá substituindo a nossa própria vida. E isto é o início da vida eterna. Por isso é que podemos dizer que a vida eterna não é só uma promessa futura, ela é também já uma realidade presente. Ora, Jesus disse isto de forma muito clara em João, no Evangelho de João, num célebre texto, aliás, capítulo 17, e no versículo 3. E o que lemos é o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Repare que esta expressão de Jesus não deixa margem para dúvidas. Se a vida eterna é conhecer a Deus
e ao seu Filho Jesus, então nós percebemos que a vida eterna está diretamente relacionada com a vida presente. É conhecer Deus. Não é só saber sobre Deus, porque o conceito bíblico de conhecer é intimidade, é proximidade, é relacionamento. Não é conhecer como nós, tantas vezes, na nossa linguagem, no nosso uso das palavras, entendemos conhecer como uma coisa intelectual. Eu conheço porque fui ler, ou porque fui estudar, ou porque me ensinaram. Conhecer é, na palavra de Deus, uma forma de relacionamento. Logo, a vida eterna é conhecer Deus. Não é apenas saber sobre Ele, é viver com Ele. É ter com Ele uma relação de profunda proximidade. E esta é a essência da vida eterna. Ora, se eu lhe tivesse feito a pergunta, então este conhecer Deus começa quando? E, com certeza que qualquer um de nós responderia, agora, aqui. Mas se Jesus diz que conhecer Deus é a vida eterna, então temos a nossa resposta. No meio do caos que às vezes a nossa vida tem que lidar, no meio das nossas rotinas, dos nossos problemas, das nossas alegrias e conquistas, no meio das nossas lutas, de tudo o que é a nossa vida, Cristo está presente. Cristo faz parte dessa estrutura dos nossos dias. Cristo vive em nós. E essa presença, ela não apenas tem o potencial de mudar tudo na nossa vida, mas ela traz a vida eterna ou a eternidade para o rotineiro da nossa vida. Vou voltar a um texto que, ainda aqui num programa passado, creio mesmo que no último episódio, eu me referia aqui às palavras do apóstolo Paulo, que volto a citar, porque, na verdade, este tema é uma espécie de continuidade do tema que ainda aqui no último episódio via consigo. Se porventura não teve a oportunidade de ver, escutar, já sabe, faça aqui um parênteses, pode sempre ouvir os nossos programas, voltar a vê-los ou conhecê-los pela primeira vez, vá ao YouTube da Novo Tempo Portugal, vá mesmo à página, ao site da Novo Tempo, em novotempo.pt, e aí tanto pode ver as nossas séries, como é a Voz da Esperança, ou ouvir os podcasts. Voltemos então ao texto do apóstolo Paulo que eu estava a dizer que já tinha falado aqui na semana passada. E o texto, o que é que diz? Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o apóstolo completava dizendo que a vida que eu agora vivo, eu já não a vivo mais eu, lá está, vivo-a como? Dizia o apóstolo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Agora, atento bem para esta frase ou esta expressão que acabamos de ler. A vida que agora vivo. O apóstolo está aqui a fazer uma espécie de fase. Eu vivia uma vida até aqui, mas agora a vida que vivo é uma referência não só ao presente, mas também aos valores e à experiência da vida eterna, que não vai começar apenas depois, mas que começa já agora. Por isso o apóstolo dizia, esta é a vida que eu vivo agora. E que vida é esta? Esta é a essência da promessa e do projeto de Deus para os seus filhos. É uma vida de propósito. E esse propósito é como que um respirar, é um pulsar dentro de nós que é dado pelo próprio Deus. Romanos 8:11, um texto também ele do apóstolo Paulo, que diz o seguinte, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, veja que o apóstolo Paulo, vou fazer um parênteses, o apóstolo Paulo coloca um se, o que quer dizer que é possível que Deus habita em nós, como também é possível que não habite, porque Deus não faz da nossa vida a sua moradia se nós não quisermos, mas a possibilidade existe. E essa possibilidade é dada pelo apóstolo através desta descrição ou desta expressão de que Deus habita em vós. Então como é que o apóstolo termina este conceito? Se Ele habita em vós, Ele, quem é Ele? Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, que é para não haver dúvidas, agora vem a promessa. Ele também vivificará ou encherá de vida os vossos corpos, as vossas vidas, pelo seu Espírito que em vós habita. Repare como nós temos aqui uma promessa, uma declaração brutal. O mesmo poder
que opera desde o início da história deste universo e deste planeta, o mesmo poder que soprou o fogo da vida no primeiro ser humano, que tem sustido o povo de Deus, a história deste planeta, o mesmo poder que aqui em Jesus Cristo o trouxe à vida depois da morte, é sempre esse mesmo sopro de vida, é esse mesmo que o apóstolo diz que vive em nós. Repare então, como chegamos, digamos, ao âmago da pergunta inicial que eu lhe trouxe aqui. Esta esperança não é apenas para o além, para o depois da vida, para o que está depois da morte, para aquilo que um dia Deus vai concretizar quando regressar a esta terra. Sabemos bem, quando cada um, na sua vinda, há também de ressuscitar. Aqueles que estiverem mortos, os que estiverem vivos nessa altura, terão o privilégio de ver com os seus próprios olhos Jesus voltar. Mas esta esperança de que aqui falamos, ela não é apenas sobre esse futuro, ela é uma força viva que já está a operar agora. Por isso a pergunta, mais do que quando começa a vida eterna, porque já respondemos, é o que é que esta força de vida, o que é que ela opera, o que é que ela faz em nós, que tipo de vida é que ela está a promover em nós. E aí nós temos a resposta. Este poder, este fogo, este sopro de Deus, ele molda os nossos pensamentos, purifica os nossos desejos e transforma tudo em nós, a nossa maneira de amar, a nossa maneira de nos relacionarmos, a nossa maneira de falarmos, a maneira de servirmos, de trabalharmos. É Cristo em nós. É uma transformação profunda. Não se trata apenas de um consolo, de um conforto, de uma ideia ou de um conceito. Não é uma filosofia à qual aderimos por convicção intelectual. A experiência cristã é uma revolução interior que mexe em tudo na nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve, e voltamos a expressões que ainda há pouco tempo, aqui também num outro episódio, sobretudo estes últimos 3 episódios, em que fiz aqui uma espécie de uma linha contínua, líamos isto precisamente em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, a tal ideia de que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Recorda-se destas palavras? Com certeza acredito que já as leu ou já as ouviu em algum lugar. Estar em Cristo é a possibilidade de uma nova criatura. Porquê? Porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esta promessa é uma descrição do apóstolo Paulo sobre a realidade que pode ser a nossa vida aqui. Ora, nós pensaríamos que a ideia de uma nova vida, lá está, é uma coisa que está a aguardar um dia, quando Jesus voltar e as promessas de Deus se cumprirem. Mas o apóstolo fala de quê? De ser uma nova criatura, de ter uma nova vida. É uma experiência de eternidade, mas que já começou. Talvez esta ideia resuma bem o conceito que hoje estou a expressar a partir da palavra de Deus. Vou repetir a ideia, há uma eternidade que nós vamos receber, sim, mas essa experiência de eternidade já começou. Ela está a agir e a operar na sua vida. Repara bem, a vida eterna é isto. E a vida eterna acontece agora. A vida eterna não é só Cristo em nós, é também nós em Cristo. Porque Cristo em nós é uma promessa que Ele nos faz, mas nós em Cristo é, na verdade, uma experiência que nós temos que desejar e que depende da nossa escolha. É por isso que o convido a vir comigo à Palavra de Deus, porque eu agora tenho um outro texto para partilhar consigo, mas, na verdade, gostava que o lêssemos aqui em conjunto. Vou abrir aqui a minha Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 5. Estas palavras precisam de ser bem entendidas e refletidas. Jesus falava aos discípulos, um extraordinário discurso que encontramos aqui no capítulo 15, são quase as últimas instruções que Jesus dava aos discípulos antes da sua morte. E veja, no versículo 5, vamos ler estas palavras, esta imagem, até a metáfora que Jesus vai usar. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Repare que estas palavras significam que o crente vive esta experiência de eternidade a partir da ligação, da conexão que estabelece com Jesus. Significa que nós não fazemos isto por esforço, é por união, é por conexão. Nós estamos unidos a Cristo, estamos ligados a Ele e na medida em que nos ligamos a Ele, somos alimentados por Ele. É por isso que a vida eterna começa aqui, porque eu estou conectado e vivo em profunda ligação àquele que já está na eternidade. Quando isto acontece, quando esta experiência de ser a videira e nós os ramos ou as varas, esta experiência que Jesus aqui ilustrou, o que é que acontece? O que é que se produz na nossa vida quando isto se torna real? E é uma evidência que todos temos. Mesmo os que não leiam, não estudam, não creem na palavra de Deus. Quando existe algo que nos conecta com a eternidade, com a fonte da vida, o resultado são frutos. E esses frutos são visíveis, são a evidência que se pode provar e saborear de uma vida que já está transformada, ou seja, já está a ser afetada pela eternidade. Esses frutos são os frutos da eternidade. Quais são esses frutos? Deixe-me aqui abrir novamente a minha Bíblia. Agora vamos a Gálatas e vamos encontrar aqui esta extraordinária expressão. Gálatas é uma carta, claro, do apóstolo Paulo, em que no capítulo 5 ele vai comparar aqui obras, as obras negativas e positivas. No versículo 22, o que é que vamos encontrar aí? Uma descrição desse fruto. Provavelmente já ouviu estas palavras, eu vou relembrá-las então. O fruto do Espírito qual é, diz o apóstolo? É caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Estes frutos, eles não são o resultado de um esforço humano, de um trabalho, de uma tentativa de ser bondoso, uma tentativa de ter domínio próprio. Nós estamos fartos de provar uns aos outros, tanto individualmente como na nossa família, como este mundo como um todo, de que nós, por muito que tentemos, não conseguimos. Mas, quando estamos numa conexão profunda com Deus, a videira, então estes frutos são possíveis. Se temos a Cristo, nós temos a vida eterna. Se temos a vida eterna, então isso vai afetar a nossa vida aqui. Vai afetar todas as nossas decisões, as nossas escolhas, toda a nossa maneira, forma de viver. Significa que isto é viver já aqui o céu que um dia nos espera. É por isso que podemos dizer o seguinte: a eternidade não é só um lugar. A eternidade é um estilo de vida. É mesmo. A eternidade é uma qualidade de vida. A eternidade é a própria vida de Deus a operar em nós hoje. Como dizia o apóstolo João, este é o testemunho que Deus nos deu e Ele deu-nos a vida eterna. E a vida eterna é esta: quem tem a vida tem o Filho. E quem não tem o Filho não tem a vida. Ou seja, se na sua vida tem Jesus, essencialmente já alcançou tudo. Porque já está em conexão com a eternidade. Tem o perdão, tem a paz, tem a direção, tem vida, vida abundante, tem vida eterna. E se ainda não o tem, então este é o tempo. E Ele está à porta e bate. E Deus faz um chamado tremendo. Recorda-se dessas palavras e desse chamado: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se Jesus bate à porta do seu coração, não adie, abra a porta, receba Jesus e deixe a eternidade começar agora. Porque em conexão profunda com Jesus, a vida eterna começa aqui. Eu só tenho um pedido, eu só tenho
só tenho um pedido, se é que ainda tenho voz e consigo pronunciá-lo em tua presença. Eu não vou fazer perguntas, vou somente ouvir tua voz. Isso pode ser a sós muito melhor. Só me deixa olhar bem fundo nos teus olhos e aninhar-me como um filho em teus grandes braços, e que passe muito tempo sem ninguém dizer mais nada, porque estou a olhar ao Mestre bem nos olhos. Quero mergulhar na paz do teu olhar. Quero amar-te no silêncio desta hora, e que passe muito tempo sem ninguém dizer mais nada. Eu só quero olhar bem fundo nos teus olhos. Eu só tenho um pedido, eu só tenho uma oração. Quando estou em tua presença, meu Senhor, não importa em que lugar da tua mesa eu me assentar, ou o brilho da coroa que eu usar, só me deixa olhar bem fundo nos teus olhos. Nem que eu seja fulminado por tua glória, nem que eu caia ao chão prostrado, sem coragem nem alento. Não importa, estou a olhar para o meu Mestre. Ao cair prostrado, vejo as tuas marcas. Deixa-me chorar tocando nas feridas, e que passe muito tempo sem ninguém dizer mais nada. Esperei por isto toda minha vida. E é esta experiência que eu desejo de todo o meu coração que também consiga ter. Porque se o tiver, então a vida eterna hoje já faz parte da sua vida. Desejo que possamos estar juntos no próximo episódio e até lá, que Deus o abençoe.